Vamos lá, predador? Vamos aprender aqui na segunda aula sobre dinheiro, sobre como ganhar dinheiro, como enriquecer. Tenho certeza que esse ensinamento vai mudar muito a sua percepção. Você vai entender como que funcionam as 5 camadas financeiras, 5 camadas do dinheiro. Desenvolvida por mim também essa ideia, e não apenas teoria, mas é uma prática. Você há de perceber comigo que existem, todos nós, eu tenho certeza, você vai preencher algum desses campos, não existe outro. Não existe uma sexta camada, não são 4 nem 3, são 5. Você vai estar ou na camada 1, na camada 0, na menos 1, na 2 ou na 3. Vamos começar pela camada 0 para você entender como é que funciona. 0, menos 1, 1, 2 e 3. A camada 0 é o seguinte, é aquele cara que ele ganha e gasta o que ganha. Vamos colocar aqui uma quantia fácil, para ficar fácil de calcular. Vamos supor que a pessoa ganha aí 3 mil reais por mês. Ela ganha 3 mil reais por mês. Esses 3 mil reais por mês dá para pagar um aluguel de 800 reais, dá para pagar uma parcela de um veículo, e ela se alimenta, sai, se diverte, toma cerveja no final de semana com os amigos, dá um passeio, ela junta um dinheirinho e consegue fazer uma viagem anual. Isso um ser humano jovem, 25 anos de idade, com esse salário de 3 mil reais. Mas, necessariamente, ele ganha 3 mil reais e ele gasta os 3 mil reais. Você percebe que se ele começar agora a buscar sacrifícios para investir, ele vai estar abrindo mão talvez de uma vida um pouquinho mais divertida, porque já não ganha muito dinheiro, já ganha tão pouco para poder investir para talvez daqui a 30, 40 ou 50 anos ele se aposentar e ter uma vida em abundância. Isso não faz sentido nenhum, isso obviamente não é inteligente. É muito mais provável que você tenha maior satisfação pela vida se você entender sobre as camadas superiores. Mas, ok, a camada 0 então é essa. Pouquíssimas pessoas da população estão na camada 0, que é a camada de que ganha igual o que se gasta. E existe um problema também sobre a camada 0, que eu vou citar assim que eu explicar a camada menos 1, que é a próxima camada. A camada menos 1 é o quê? É muito simples, é a pessoa que ganha os seus 3 mil reais mensais e ela gasta mais do que esses 3 mil reais. Ela já está com o cartão estourado no crédito, já está devendo cheque especial, ela pega dinheiro com um amigo, com o irmão, com a agiota. Aliás, um conselho para você, se você nunca o fez, eu já tive momentos também de desespero que fiz essa bobagem, essa besteira. Jamais na sua vida tome dinheiro com agiotas. Que passe fome, mas jamais faça isso. Certamente, se você usar um pouco de criatividade, você perceberá que não vai valer a pena, o ônus para pagar vai ser muito difícil, além de ser um risco para a sua própria vida e saúde. Mas, retornando aqui, o menos 1 é aquele que gasta mais do que ganha. Ele está sempre estourado, sempre devendo, enrolado, paga o mínimo do cartão de crédito, está devendo muito, está devendo muitas parcelas do carro. Então, tecnicamente falando, por que eu te expliquei qual é o problema do camada 0? O cara que ganha 3 mil e gasta os 3 mil, ele está a um passo para ir para menos 1. Porque ele pode passar mal e talvez fique sem trabalhar, fique sem ganhar suas horas extras, ou talvez um pneu do carro estoura, ou dá um problema na direção, então ele já estoura o seu orçamento e ele vai para a camada menos 1. Então a camada 0 é uma das camadas mais instáveis que existe. É melhor por muitas vezes a pessoa que está na camada menos 1, ela tem o ímpeto, a vontade de realizar e trabalhar para sair da camada menos 1 e ir pelo menos para 1 e 2, que é as que eu vou explicar agora. Então você entendeu? A camada 0 ganha o que gasta. A camada menos 1 gasta mais do que ganha. E a camada 1 então? A camada 1 é muito simples. Esse mesmo camarada que você sabe que ele ganha 3 mil reais mensais. Esses 3 mil reais mensais está de boa ali, ele recebe um aumento de 500 reais. Então ele passa a ganhar 3.500 reais. Aí ele tem o que? A brilhante ideia, eu já vou pegar esse dinheiro, esses 500 reais mensais e vou investir para a minha aposentadoria. Isso é uma estupidez. Por quê? Seria uma estupidez? Porque ele poderia pegar então esse dinheiro e investir não apenas na aposentadoria dele a longo prazo. Por que não ele não investe de repente num curso especializante? Ele pode investir num aprendizado novo, ele pode talvez comprar um ponto de comércio pequeno, montar uma pequena empresa, uma microempresa, ele pode guardar dinheiro por um período para comprar ações, para comprar CDI, CDBs, enfim. Mas ainda assim, não seria a hora de investir. Por quê? Porque o camada 1 é o cara que ele passa a ganhar um pouco a mais do que ele já ganha e ele tem a maturidade, a sapiência, ele é um cara controlado, ele não é envolvido pelo instinto que vamos gastar mais. Pô, tô ganhando 500 pau a mais, eu vou trocar de carro, né? Vou passar a gastar mais, eu vou tomar cervejas mais caras, eu vou comprar camisas mais caras. Até passou a moto aí da entrega. Então, esse camada 1
ele só tem uma fonte de renda e ele passou a ganhar um pouco mais. Isso é muito instável. Pode ter uma crise nacional, uma crise na empresa, uma roda das cadeiras e ele acabar sendo demitido. Ou pode acontecer dele ficar anos e anos, ele pode ser funcionário público e ter leis do funcionalismo público aí que façam com que o salário fique congelado, que ele não tenha novas promoções. Então o camada 1 também não é uma camada estável, é uma camada perigosa. E o cara que acredita que vai depositar talvez esses R$500, daqui a, sei lá, 35, 40 anos, 50 anos ele vai ter uma vida confortável, ou seja, você não vai ter nem energia, nem tempo de agir. Não é a forma mais inteligente. Então o tubarão, qual que é a melhor forma de se fazer? A melhor forma de se fazer é desenvolver-se para a segunda camada, que é a camada que eu expliquei para você. É a camada em que busca mais de uma fonte de renda. Vou te dar um exemplo meu, ó. Eu tenho a Polícia Militar, que em breve eu pretendo sair não por falta de amor à corporação, que eu adoro ser policial militar. No momento em que gravo esse vídeo, por exemplo, eu sou cabo da Polícia Militar. Mas então eu tenho uma renda mensal fixa já da Polícia Militar, na casa enquanto eu gravo esse vídeo, R$4.000 e poucos. Eu tenho a tatuagem, que varia. De vez em quando vem alguém lá para poder tatuar comigo. Eu tenho um aluguel, um imóvel alugado. Eu tenho um livro físico. Esse livro físico também é vendido em e-book. Eu estou preparando também, acredito eu que quando sair o curso, quando você estiver assistindo esse curso, ele vai estar também em forma de audiolivro. Eu tenho também uma mentoria pessoal. Eu tenho também uma mentoria online. Eu tenho este curso e estou desenvolvendo outras fontes de renda. Ou seja, só que agora eu te demonstrei 9 fontes de renda. Ah, eu tenho YouTube, 10 fontes de renda. O YouTube também me paga em dólar, tá? Então, dependendo da cotação do dólar, é muito boa para mim. Então, eu tenho 10 fontes de renda. Só que eu sou o mesmo cara que aos 25 anos de idade estava estourado. Até os meus 25 anos de idade, meu maior salário tinha sido R$575 por mês. E eu me encontrei desempregado entre os 23 e 25 anos de idade, quando eu resolvi estudar, tentar mudar de vida, roubaram minha moto, enfim. Essa minha história você acaba conhecendo se você me acompanhar no canal. Isso não é nem tão importante agora. O que é importante saber é a segunda camada, que é a que eu estou agora, é a mais importante. Eu acredito, inclusive, que ela é a mais esclarecedora e é a que mais te emociona positivamente dentre as 5 camadas. A terceira camada é a próxima que eu vou falar agora. Então, você teve a camada 0, ganha o que gasta. A camada -1, gasta mais do que ganha. A camada 1, que é a camada que ganha um pouco mais do que gasta e mais importante, ganha um pouquinho mais, só tem uma fonte de renda, é um problema. A camada 2 é quando você começa a buscar fontes secundárias de dinheiro. Cientificamente falando, cara, quase 90% de quem é milionário tem no mínimo de 3 a 5 fontes de renda. Então, você quer buscar a sua grana? Tenha mais fontes de renda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te explicar ainda nas próximas aulas, mas se acalme. Vamos para a terceira camada, que é a maior camada de todos. Menos de 1% da população brasileira tem essa camada. Eu vou explicar exatamente como é que é essa camada. Vamos supor, como é que ela pode ser diferente para cada pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu quero viajar ao mundo, por exemplo, quero viajar ao Brasil e depois viajar ao mundo. Eu calculo que uma renda de R$30.000, para mim, seria uma renda show de bola para eu viajar, não esbanjando, mas vivendo bem, comendo bem, bons hotéis, países top, locais top, viajando bem. R$30.000 mensais. Então, o que seria essa terceira camada? A terceira camada é quando eu chegar ao ponto de não ter que fazer nada, passivamente, naturalmente, as fontes de renda que eu já construí na camada 2 trazem para mim, de forma tranquilamente, mais do que esses 30 mil. Por quê? Porque se ele me trouxer só os 30 mil e eu comer esses 30 mil, ou gastar esses 30 mil reais, ele vai fazer com que esse montante, este bolo, não aumente. Então, o passar dos anos, com a inflação e a perda natural do valor da moeda, fará com que esses 30 mil reais, apesar de ainda serem 30 mil reais, ele valerá menos dinheiro, ele terá menos poder de compra. Então, vamos supor que o ideal é que eu tenha uma fonte aí de 35 mil reais mensais, em que eu saque, eu estou dando um exemplo absurdo, mas que eu saque ali os 30 mil e vou depositando 5 mil a mais e a mais. Até o ponto que eu possa passar a sacar 50 mil reais, mas eu ganhe 60 mil reais mensais. E eu deposite novamente, eu mantenha lá nesses meus investimentos, nessas minhas fontes de renda, nos meus royalties de livro, nos meus direitos autorais. Eu esqueci de falar, eu também sou compositor. Então eu também tenho uma música, o show, quando eu faço show e quando eu vendo música. Então são 12 fontes de renda. Então eu tenho aí essas N fontes de renda, elas se reúnem e fazem com que eu tenha uma fonte que não é inesgotável, mas ela é o que? Ela pinga exatamente uma quantidade. Então se eu calcular ali mentalmente, poxa, eu posso deixar um dinheiro ali sobrando, para poder cada vez esse montante aumentar e aumentar, e eu posso tirar para ter a vida abundante que eu sempre quis.
0, menos 1, 1, 2 e 3. É importante que você identifique qual camada do dinheiro, qual camada financeira você está. Essa foi a segunda aula. Até a próxima aula, em que o que você vai aprender vai te ajudar muito a atingir ao menos a segunda camada, tá? O que fazer para sair das 3 menores camadas é a próxima aula, aula 3. Até ela vai te ajudar muito. Tamo junto!